Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek e hoje finalmente chegou o dia de eu fazer esse vídeo para vocês porque eu fiz vídeo de primeiras impressões de Mulher Maravilha 1984, um filme que estreia hoje nos cinemas e também no HBO Max, que é um streaming lá dos Estados Unidos, mas nesse vídeo eu vou falar tudo com spoilers. Esse vídeo fica por livre e espontânea vontade de vocês assistirem até o final, mas fiquem avisados que tem spoilers, porque esse vídeo vai ser um vídeo para análise e crítica, e também eu vou falar sobre o final do filme e algumas teorias do que eu acho que aconteceu, certo? Então, para você que chegou agora, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo se você assistiu, o que você achou de Mulher Maravilha e também já dá o seu like nesse vídeo para me ajudar a crescer muito mais. Vamos lá falar de Mulher Maravilha 1984 com spoiler. Desde quando foi divulgado Mulher Maravilha, a gente estava com uma sinopse bem aberta e continuou bem aberta, até porque esse filme ele tem um ponto específico que acaba entregando tudo. Por isso que eu achei muito difícil fazer esse vídeo aqui para vocês sem spoiler com essa análise, porque uma coisa acaba justificando as outras, que era tudo isso que a gente estava querendo saber de Mulher Maravilha. A sinopse que a Warner tinha apresentado era uma sinopse que falava sobre dois vilões, né, Mulher Leopardo e também o Maxwell, que era um magnata aí dos anos 80, e agora nesse filme, quando você começa a assistir, você já começa a encaixar algumas peças, porque desde o começo tudo é muito bem explicado. A Patty Jenkins, ela tem essa característica e personalidade de deixar as coisas muito mais vivas e brilhantes, como é a heroína da Mulher Maravilha, né, a Diana Prince. Então a gente vê esse filme de uma maneira incrível. Os detalhes técnicos eu vou falar um pouco depois, mas eu quero falar especificamente da narrativa e do roteiro e a história que a Patty deixou aí para todo mundo assistir. Como eu já tinha dito nas primeiras impressões, eu gostei muito do filme, gostei muito mais desse segundo do que do primeiro, mas tem uma coisa que me deixou um pouquinho com o pé atrás em relação ao roteiro, mas não estragou minha experiência de jeito nenhum. Por quê? O que acontece em Mulher Maravilha 1984 é que a Diana Prince, ela está situada em um ambiente muito colorido que é característico dos anos 80. Então eu vou fazer um paralelo aqui. Se você gosta muito de Stranger Things, você vai ver bastante referência dos anos 80 e principalmente muitas coisas relacionadas com as cores vibrantes, e por isso que todos os trailers e cartazes de Mulher Maravilha vêm com essa característica bem marcante e bem forte da personagem. Por quê? Os anos 80 é marcado pelas roupas coloridas e as academias, como é bem mostrado no filme. Então, eu gosto muito dessa década, e é uma década assim muito peculiar, porque você consegue distinguir bem essas diferenças. E a Diana Prince, diferente do primeiro filme, ela que estava aí desambientada com todos esses personagens, o Steve Trevor, e agora ela já está no seu lugar. Então eu sinto um papel invertido aí entre os dois personagens, né? A Diana Prince e o Steve, agora nesse segundo, porque no primeiro ele que meio que ensinava ela como que era aquele lugar, e agora ela que ensina ele como que as coisas estão funcionando ali naquela década. E eu preciso logo falar da primeira cena, que foi uma das cenas grandiosas, que eu achei muito legal, que a Patty reforçou essa característica cultural da Diana Prince, que é colocar ela nas suas origens, né, nas Amazonas ali, aquele torneio, me senti um quadribol assim, da Diana Prince, e aquela Dianinha maravilhosa. Eu acho que ela trouxe muita personalidade, né, então colocar essa cena inicialmente traz muito da mensagem que é essa sequência. E agora especificamente eu vou entrar num ponto que é aquele ponto que eu falei para vocês, que eu fiquei com um pouco de pé atrás, porque eu senti que o roteiro foi todo ambientado e girou em torno de um único objeto. Eu senti um pouco de fraqueza no roteiro por ser tudo voltado a essa pedra dos desejos. Então, é a pedra que justifica tudo que a gente estava tentando entender através dos trailers. Por que que Steve Trevor voltou? Como que ele voltou?
Por que que Mulher Leopardo é a Mulher Leopardo, sendo que é a Bárbara, né, que tem uma amizade com a Diana, e por que que o Maxwell é o vilão? Então essa pedra, ela traz ou justifica todos esses porquês que a gente já estava querendo saber. Essa pedra dos desejos é aquela pedra que você pede e acontece, pedra dos desejos. Então tudo começa através de um assalto que a própria Mulher Maravilha, ela vai e consegue deter os bandidos. Nisso, a polícia apreende todos os artefatos que foram pegos e um desses artefatos é sim a Pedra dos Desejos. Essa Pedra dos Desejos, ela é passada por várias pessoas e a primeira pessoa que faz esse desejo é a Diana Prince e ela pede de volta o seu amor. Quem é o amor dela? É sim o Steve Trevor. Então aquilo acaba acontecendo e ela é uma mulher muito empoderada, uma mulher muito forte, uma mulher com carreira consolidada, né? Porque ela ali naquele departamento arqueológico, ela tem um certo poder, ela tem uma certa postura dentro daquele lugar e por isso ela é alvo da inveja santa e depois acaba sendo uma grande inveja da Bárbara Minerva, que é uma das mulheres que vai lá para trabalhar junto com a Diana. E ela admira muito a Diana, só que essa admiração acaba indo para um ponto muito além do que deveria ser. Então ela acaba desejando ter o mesmo poder e ser a mesma pessoa do que a Diana Prince. E isso acaba sendo algo muito ruim, porque ela não conhece, né, não sabe quem é a Diana Prince e acaba adquirindo os poderes. Depois, a pessoa que sabe realmente do que se trata essa pedra, que é o Maxwell, um magnata frustradíssimo em relação à sua vida profissional, ele acaba usando a Bárbara Minerva e pegando essa pedra dos desejos e ele pede para que ele seja a Pedra dos Desejos. E aí que vem toda a história dos vilões. Então as pessoas precisam desejar as coisas para ele e aí ele fala ok e ele concede o desejo. É como se fosse um gênio. Mas desde os trailers a gente estava assim, nossa, Mulher Leopardo, acho que a gente estava esperando muito dela. E do Maxwell a gente não estava esperando tanto. Só que quando você assiste, você sente que os papéis foram invertidos, porque o Maxwell, interpretado pelo Pedro Pascal, ele tá excelentíssimo, porque ele tem uma evidência muito grande em Mulher Maravilha 1984, então ele brilha muito em cena, isso que é o mais importante, você vê como que ele está atuando, e temos também a Kristen Wiig, que faz a Mulher Leopardo ou a Bárbara Minerva, que eu achei que ela ficou uma vilã coadjuvante, eu achava que eles iam dar mais ênfase para ela, até porque é vilã assim, né, que tem os poderes, né, do divino, e o Maxwell é um cara comum que acaba conseguindo os poderes através dessa pedra. Então, no fim, tudo que acontece em 1984, né, em Mulher Maravilha 1984, é fruto desse artefato, dessa Pedra dos Desejos. Então, depois disso, depois que tudo acontece, quando chega mais um pouquinho da metade do filme, é que as coisas vão se amplificando, porque ele, o vilão Maxwell, ele deseja que todo mundo faça os seus pedidos para ele que ele fique ainda mais poderoso. Eu sinto também que a mensagem do filme é muito maior do que as cenas de ação, porque a gente vê muitos efeitos visuais, inclusive, já que falei de Mulher Leopardo, eu preciso dizer aqui, o CGI não convence porque parece que eles não quiseram dar ênfase de uma coisa tão importante, que é uma vilã que a gente estava esperando muito, e aquele visual muito mal feito de CGI, e agora sim é o momento de eu descascar aí, porque não dá, a gente tem um filme de herói que tem que ter uns efeitos visuais legais e principalmente na caracterização da Bárbara Minerva como Mulher Leopardo. Então isso deixou a desejar, mas não foi uma grande surpresa, porque a gente já tinha visto alguns trailers que foram soltados antes no DC Fandom, e aí a gente já sabia, será que eles vão modificar? Pelo amor de Deus, não modificaram, ficou a mesma coisa, então o CGI realmente não tá legal. E isso deixou a desejar, e a cena entre a Mulher Maravilha e a Mulher Leopardo ficou tão escura que parece que até eles se ligaram, falaram, isso não tá legal, viu? Será que a gente tá meio Cats? Então vamos deixar um pouquinho a coloração um pouco mais escura pra galera não perceber. Mas não tem como, né, gente? A gente tá em 2020, as pessoas
conhecem até quem não estuda realmente a produção audiovisual, quem não estuda cinema, quem não estuda imagem, vai entender que aquilo não tá uma coisa legal. E as cenas de ação começam realmente no final, né? Que é um momento onde a Mulher Maravilha, ela tá perdendo os poderes, porque ela tá presa ao seu desejo com Steve Trevor, que na verdade essa relação aí nesse filme é uma relação muito legal dos dois, porque eu sinto que os dois sempre foram muito conectados e eu sinto uma química entre os atores, né? Isso é muito importante em cena. E a Diana Prince e o Steve Trevor, eles têm uma ligação muito importante no filme, porque ele ajuda muito ela e ela quer ir atrás de tudo, mas ela está presa a esse desejo, até o momento que ela se abdica desse desejo e aí para poder enfrentar o Maxwell, que é o maior vilão. Eu sinto que a Bárbara Minerva, ela ficou muito encantada com o Maxwell, não sei porquê, porque tipo, eu senti que a relação foi um pouco fraquejada e fraca inicialmente, né? Uns 2, 3 encontros ela já ficou toda assim. Mas dá pra perceber que ela tem e tinha uma personalidade muito fraca antes dela virar essa poderosa que ela é. E realmente, como atriz, ela é muito boa, porque ela tem uma reviravolta de expressões no momento em que ela muda e consegue os seus poderes. A Gal Gadot nasceu para ser Mulher Maravilha, não tem como. Eu assisti o filme olhando e analisando e ficando maravilhada com a beleza dela, né? Com esse empoderamento, o momento que ela anda de salto. Isso é muito bonito de se ver, né? Gal Gadot é maravilhosa. Pessoalmente, quando eu fui na coletiva, eu fiquei apaixonada por ela. Então, é uma mulher incrível, uma atriz muito incrível. E mais ainda, a gente tem que dar esses créditos para Patty Jenkins, que é a diretora, que colocou pessoas maravilhosas para trabalharem aí nesse filme. E também não posso deixar de dizer e tocar num ponto que eu gosto muito, que é a trilha sonora de Hans Zimmer. A trilha sonora já está disponível no Spotify, então você vai se arrepiar, porque dá mais um som no cinema muito legal, é muito bom, eu me senti arrepiada assim em relação ao som mesmo e da música. Então eu gosto de trilhas instrumentais épicas e é o jeito que Hans Zimmer faz. Ele consegue transpor isso para a cena e, cara, tira a trilha sonora dele e vê o que acontece. E agora falando do final do filme, porque tudo se resolve no momento em que a solução do problema é todo mundo se abdicar dos seus desejos pessoais para poder todo mundo se dar bem. Imagina se todo mundo quisesse tudo e tudo fosse concedido. Então é esse momento e essa mensagem que a Patty Jenkins mostrou pra gente, porque é muito mais do que luta de poderes, né? Eu sinto que tem a luta de poderes entre os três personagens principais, que é a Diana Prince como Mulher Maravilha, a Bárbara Minerva como Mulher Leopardo e também o Maxwell, que virou um dos grandes vilões. E aí, entre os três, existe uma questão de poder, mas a Diana está mais ligada ao poder sentimental. E os dois querem poder de uma maneira diferente. E esse final, ele traduz muito, porque o Maxwell, ele tá tão atordoado com essa questão de querer poder, que ele esquece que ele tem um filho. E esse filho é o que traz à tona tudo o que acontece para ele se redimir e buscar a redenção. Então, ele consegue, por mais que ele seja o pior vilão, ele consegue se abdicar dos desejos que ele tem, né, desejos fúteis, para conseguir realmente se encontrar com o filho. E a Bárbara Minerva como Mulher Leopardo, não. Então, ela é realmente derrotada pela Mulher Maravilha, e essa foi a cena que foi bem legal, onde ela aparece com a armadura toda dela dourada, que tem uma grande história que aí volta-se inicialmente para a cena da Dianinha, né, que tem toda a história das Amazonas, e também eu sinto alguma pontinha que acabou ficando, que pode ser desenvolvida para os próximos. E agora é o momento de eu falar algumas teorias que eu achei que pode ser colocada para as próximas histórias e narrativas da Mulher Maravilha, que é a questão da pedra. Existe um momento em que a Mulher Maravilha ela pega o que restou, aquele resto de anel da pedra, e pode ser que na hora que o Maxwell se abdique desse desejo dele não ser mais o poderoso, pode ser que esse poder volte para o artefato, para aquele pedacinho que sobrou. E também eu sinto que não é o fim de Mulher Leopardo. Ela meio que não se entregou, então a partir do momento que ela foi firme
para ir contra a Mulher Maravilha, ela também se entregou a esse desejo de poder e eu sinto que ela não se abdicou. Então ficam aí duas coisas, porque a partir do momento que a pedra foi destruída e as pessoas se abdicaram dos desejos e o Maxwell também, a pedra seria destruída. Pode ser que tenha acontecido? Pode ser, eu tô jogando aqui teorias. Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessas teorias malucas minhas e se vocês querem ver mais de Mulher Leopardo. Pelo CGI, eu não sei se sustenta tanto assim de ficar mais alguns filmes aí com esse visual, porque não dá. Vamos colocar Mulher Leopardo se for para colocar, mas com esse visual aí não dá. Ela é uma vilã que não morreu e ao mesmo tempo eu sinto que ela realmente não ficou satisfeita com a derrota que ela teve pela Diana Prince ou Mulher Maravilha. Enfim, pessoal, na cabine de imprensa a gente não assistiu as cenas pós-créditos, então só quem foi no cinema realmente assistiu, mas pelo que eu dei uma lida aí, foi uma homenagem à Linda Carter, que foi a Mulher Maravilha, então foi mais uma cena pós-créditos de homenagem do que de teorias para ficar mirabolando em si, mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês assistam de novo, eu quero muito assistir de novo Mulher Maravilha e também espero vocês no próximo vídeo. Comentem muito aqui embaixo, dá o seu like e um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!